Amém, queridos? Saudade, né? Eu estava com saudade da igreja, dos irmãos, Tem uma esfera gostosa dentro da igreja, né? A gente sente algo muito maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero glorificar o nome de Deus, porque em todo esse tempo, nós já estamos há mais de um ano com a pandemia, e pode ter certeza que nós ainda vamos conviver com ela alguns anos. Com certeza, alguns anos ainda. E a gente vai precisar aprender a conviver com isso. Mas nesse tempo, uma coisa muito maravilhosa que Deus mostrou em meio à pandemia, que a igreja está viva. Ela não acabou. As portas do inferno, ela não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém? E presta atenção no que eu vou falar. Todos nós que entregamos a vida a Jesus, nós fomos chamados por Jesus para fazer algo. Você foi chamado por Jesus para fazer alguma coisa. Pode ter certeza. Porque Jesus, ele não nos chama por uma religião. Ele nos adota na família. E nesse tempo da pandemia, que nunca ninguém de nós tinha passado por isso, nenhum pastor pastoreou, administrou a igreja num tempo pandêmico. Isso foi exclusivo. Nunca tínhamos vivido isso. E o medo tomou conta de nós. E agora, o que vai ser da igreja? O que Deus ministrou ao meu coração é o seguinte: não se preocupa, a igreja é minha. E eu chamei um povo para servir. E esse povo se levantou nesse tempo. Cada um no seu chamado. Os que foram chamados para louvar, louvando. Os que foram chamados para pregar, pregando. Os que foram chamados para servir, servindo. E a igreja está aí. O governo não fecha a igreja, né? Ninguém fecha. Ninguém. O inferno não fecha. O mundo não fecha. Porque o dono da igreja é o Todo-Poderoso. Amém? E você, meu irmão, se você se colocar na brecha, naquilo que Deus te chamou para fazer, ninguém segura. Amém? Glória a Deus, louvado seja. Bom, muito bem, eu agradeço então a todos os irmãos que têm nos ajudado. Quero frisar que o culto da noite, então, não é mais 18h30. O culto da noite começa às 18 horas. Amém, queridos? 18 horas. Porque como tem o toque de recolher, a gente acaba o culto, quando muito, vamos dizer 7h30, fechamos a igreja e cada um chega em casa antes das 8 horas. Tá certo, a polícia não, pelo menos lá para o lado que eu moro, a polícia não está na rua, não estão nem aí, né? Mas como a palavra de Deus diz que nós somos um povo ordeiro e que se submete às leis e às autoridades, nós vamos cumprir a nossa parte. Amém? Bom, muito bem, então é isso. Também quero frisar, como o pastor Diego já falou bem falado, mas eu vou frisar para a gente não ter problema. Não temos mais a conta do Bradesco. Tá? O Bradesco decidiu no Brasil inteiro não trabalhar mais com igreja, né? Pelo menos com a igreja do Nazareno, fechou as contas de todas as igrejas do Nazareno no Brasil. Certo? Então não temos mais conta do Bradesco, estamos com a conta do Itaú, amém? Assim a gente paga menos tarifa bancária também. Bom, muito bem. Então, acho que era só isso, né, pastor Diego? Obrigado. Vamos então pregar a palavra do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 1. Nós estamos estudando as epístolas da prisão. As epístolas, as cartas, epístola é carta, que Paulo escreve quando estava preso em Roma. E uma delas é Efésios, que é a que nós vamos começar estamos começando a estudar, Efésios capítulo 1. Enquanto você procura aqui ou em casa, eu vou estar orando. Você que está em casa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em nome do Senhor Jesus. E compartilhe com os seus contatos esse nosso culto. Amado Deus, eu quero louvar, bendizer o teu santo nome.
e pedir que o Senhor esteja nos abençoando, Pai, e que nós estejamos sendo abençoados pela Tua boa mão, pelo Teu Espírito, dirigidos, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Que a volta às igrejas, Deus, não traga aumento na pandemia. Como eu disse hoje de manhã na minha oração, um tanto quanto egoísta que fiz ao Senhor, clamando para que aqui na igreja local não tenhamos problemas, e egoísta porque naquele momento orei só por nós, mas ampliei a oração e amplio ainda mais uma vez para todas as igrejas no mundo inteiro. Que elas não estejam, meu Deus, sendo motivo para estar fazendo com que a pandemia aumente, mas sim com que o Teu nome seja conhecido mais e mais sobre a terra. Abençoa-nos para que nós recebamos a Tua palavra, meu Deus, de uma maneira preciosa, e ela nos direcione em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios, capítulo de número 1, versículos 15 a 23, diz assim: Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia, amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, existiu um homem que me foge o nome dele no momento, não me lembro, que era um milionário. Este homem era muito rico, era um editor de jornal nos Estados Unidos, um americano. Isso há muitos anos, ele não é mais vivo. E este homem muito rico, milionário, ele era colecionador de obras de arte e de antiguidades. E certa vez, este homem, ele se apaixonou por algumas peças antigas, e ele chama então o seu agente, um dos seus funcionários, que era o responsável por sair pelo mundo, era um agente de arte, para comprar estas obras antigas, essas obras de arte, para o acervo daquele homem. Ele se encanta com 4 peças, e ele chama então o seu agente e fala: eu quero que você adquira essas peças para mim. E aquele agente então sai pelo mundo procurando essas peças, meio tipo Indiana Jones, né? Procurando essas peças antigas. E depois de vários meses rodando atrás dessas peças, ele volta ao seu patrão, aquele homem milionário, e diz assim para ele: patrão,
as peças já estão no seu depósito, onde estão guardadas as suas obras de arte. E aquele homem muito contente, ele fala: puxa vida, você encontrou? Não, eu não encontrei. Eu rodei o mundo e não encontrei. E seguindo os rastros dessas obras de arte, eu cheguei aos nossos depósitos, ao depósito que é do Senhor. Essas obras de arte já eram tuas. O Senhor já as tinha. Elas estavam no seu acervo, está lá dentro do seu depósito. Muito bem. O homem estava correndo atrás de algo que já era dele. E ele não sabia. Se ele tivesse conhecimento do que ele possuía, ele não teria gasto tanto dinheiro, tempo, correndo atrás de algo que já era dele. Ele era muito mais rico do que ele pensava. Ele tinha muito mais coisas do que ele pensava. A carta aos Efésios, ela foi escrita, o apóstolo Paulo escreve, como nós já sabemos, que é para trazer uma consciência à igreja. E a igreja somos nós, como corpo de Cristo, que nós somos ricos. E que a grande maioria dos cristãos, mesmo sendo ricos, vivem como indigentes espirituais, como mendigos espirituais, correndo atrás de algumas coisas que já são nossas, que já estão no nosso depósito. É como você ter um boleto ou vários boletos para pagar na segunda-feira e não sabe como que você vai pagar. E aí, passa o domingo, chega segunda-feira, os bancos abrem e você tem que pagar os boletos. E aí, você que passou o fim de semana inteiro desesperado, decide olhar o extrato bancário. E para sua surpresa, você tinha dinheiro para pagar o boleto. Nós somos ricos, irmãos. E grande parte da igreja corre atrás de coisas que não precisaria correr. Porque nós já temos. Nós só não sabemos que as temos. 1 Coríntios, não precisa abrir. Se quiser abrir, pode abrir. Mas 1 Coríntios 4:8 diz: vocês já se tornaram ricos. Vocês já são ricos em tudo. Só que não sabemos. E às vezes corremos atrás de movimentos de igreja, corremos atrás de campanhas, corremos atrás de pastores, de palavras que prometem dar algo que Cristo já deu. Olha, eu nem estou falando das coisas que estes movimentos prometem dar que Cristo nunca quis dar e nunca vai dar. Não é isso que eu estou falando. Porque eu acho muito pior é nós corrermos atrás de coisas que nós já temos e não sabemos que temos. Isso é terrível. Amém? Porque se soubéssemos que tínhamos, isso teria nos livrado de muitos problemas e de muitos gastos, de muitas perdas, de muito sofrimento. Amém, meus irmãos? Então, quando Paulo chega aqui neste trecho, a partir do versículo 15, a qual é conhecida por muitos estudiosos da Bíblia como o extrato bancário celestial, o apóstolo Paulo ele começa a falar com os efésios e ele fala: olha, eu oro para que Deus revele, te dê espírito de sabedoria e revelação. Então ele está orando aqui para que a igreja ela receba um espírito
receba do Espírito Santo, receba sabedoria e revelação. Nós precisamos, meus irmãos, entender uma coisa que é muito importante. As coisas da Bíblia, as coisas de Deus, nós não vamos entendê-las através da sabedoria humana. Nós não vamos entendê-las através da política. Nós não vamos entendê-las através dos livros, dos jornais. A única forma de entendermos as coisas de Deus é através do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus, ela diz que as coisas espirituais, elas se discernem com o Espírito. Por isso que a Bíblia, ela sempre diz: enchei-vos do Espírito, não entristeçais o Espírito, buscai o Espírito. Porque nós, como cristãos, nós só vamos estar nos ajustando no reino de Deus quando nós formos iluminados pelo Espírito Santo. Porque senão nós seremos somente crentes. Mas Deus não quer que sejamos crentes. Ele quer que sejamos filhos. Ele quer que sejamos filhos dele. Porque crente, até o diabo é. Mas filho, eu e você, que temos o sangue do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, e que passamos por uma transformação muito poderosa, como diz o apóstolo João, que nós recebemos um poder quando nós nos convertemos, que nos fez verdadeiros filhos de Deus. Há um poder do Espírito sobre as nossas vidas. Somos filhos de Deus, mas nós precisamos nos ajustar dentro do reino de Deus e em meio ao mundo como filhos de Deus. E para que nós então estejamos conhecendo toda a riqueza que nós temos, o apóstolo Paulo então ele faz uma oração aqui, e ele diz que nós precisamos conhecer quatro verdades para que nós estejamos conhecendo as nossas riquezas. Dessas quatro verdades eu vou falar de duas hoje. E na semana que vem nós prosseguimos. Veja aí na sua Bíblia. Olha só, versículo 15 ele fala: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês, fé em quem? No Senhor Jesus. E também ouvido o amor para com todos os santos, eu não cesso de dar graças, de agradecer por vocês, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para quê? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação para, primeira verdade, para que nós conheçamos, então, tenhamos pleno conhecimento de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, conhecer, é Deus. Pastor, eu conheço Deus. Será que nós conhecemos verdadeiramente Deus? Jó, que era um homem justo e temente a Deus, ele diz, depois de tudo que ele passa, ele fala assim: Deus, eu entendi uma coisa. Eu entendi que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de tudo isso que eu passei, os meus olhos te veem. Em outras palavras, ele disse: eu pensei que eu te conhecia. Eu te conhecia muito vagamente, era só de ouvir falar. Mas, estando na pior situação da vida dele, que ele realmente conhece a Deus. E sabe, meus irmãos, a humanidade está deste jeito que está, porque não conhece a Deus. E a igreja está nesta situação que está, muitas vezes catastrófica, porque também não conhece a Deus. E por mais que nós conheçamos a Deus, nós nunca vamos conhecê-lo de uma maneira total. Nós só vamos ter consciência total de Deus na eternidade.
Mas enquanto não estamos na eternidade, nós precisamos, através de revelação do Espírito Santo e de sabedoria que vem do Espírito Santo, também conhecer a Deus. Porque como a palavra disse, e o pastor Diego lembrou aqui, a Gabi deu aula ontem de gratidão, e a palavra diz, em tudo dai graças. Quando nós passamos por momentos muito difíceis, nós precisamos agradecer também. E por que nós não agradecemos? Porque nós não conseguimos ver Deus em meio ao nosso sofrimento. Por quê? Porque nós fomos programados, desde que entregamos a nossa vida a Jesus, de que o sofrimento não vem de Deus e de que Deus não está no sofrimento. Então Deus não estava com Jesus. Porque Jesus sofreu e morreu e morte de cruz. E Deus estava com Jesus. Deus não vai nos isentar do sofrimento. Ah, mas Ele manda o sofrimento? Não. Nós que fizemos isso. Porque quando Deus cria o homem, Adão e Eva, e é muito simples entendermos o sofrimento humano. É simples demais. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez para a eternidade. Ele nos fez para a alegria e para cuidarmos de tudo que Ele fez. Mas Ele disse, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que vocês me desobedecerem e comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Vocês vão estar separados de mim. O que o homem fez? Desobedeceu, pecou e agora vive debaixo de maldição. O sofrimento humano, ele vem por causa da queda do homem. Porque o homem pecou. O pecado é tão terrível que quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, se você ler muito bem na sua Bíblia, prestando atenção, vai dizer que debaixo dos pés deles nasceram cardos e abrolhos. Significa o quê? Mato e ervas daninhas. De tão terrível que é o pecado. Não existiam ervas daninhas. Não existia o mato. Era um jardim regado. Você já viu lá no seu jardim, se você descuida, a quantidade de tiririca que dá? E para acabar com tiririca é terrível? Mato. Você não precisa nem molhar, a grama morre, mas o mato, ô maldição. Por que sofremos? Nós sofremos porque pecamos. Só que quando o homem pecou, Adão e Eva pecaram, Deus os abandonou? Não. Deus, em meio ao jardim, vai procurar e fala, cadê você, Adão? Cadê você, Eva? Ele já sabia que o homem tinha pecado. E ele então sacrifica um animal, porque eles tinham feito tangas para si, com folhas de figueira, folhas que eles acharam. Só que tem um porém, né? A folha ia secar. De manhã eles fazem uma tanga, à noite ela secou. Deus mata o animal e cobre as vergonhas deles com um couro curtido que vai passar para o resto da vida. Deus está conosco em meio ao nosso sofrimento. Não é Ele que inflige o sofrimento a nós. Porque nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus, e o mundo jaz no maligno, nós estamos à mercê de todas as coisas que acontecem no mundo. Mas Jesus Cristo se manifestou para destruir as obras do diabo. Aleluia! E diz aqui que Ele foi colocando todas as coisas debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser vencido é a morte. Quando você passa por algum problema, Jesus está contigo para colocar mais esse inimigo debaixo dos pés dele, como que por estradinho. Então, nós precisamos conhecer este Deus que não nos abandona. Nunca.
Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nós precisamos conhecer a Deus. Para sabermos e conhecermos as nossas riquezas, que recebemos por herança, e quem deixa uma herança é o Pai, nós precisamos conhecer o Pai. Se você for ler também, bem atento, a epístola de Paulo aos Romanos no capítulo de número 1, o capítulo de número 1 é conhecido como uma espiral descendente, aonde o pecado vai te levar, cada vez pior. Mas o conhecimento de Deus, ao contrário, nos levará para outro lugar. Conhecimento de Deus, o que essa palavra significa? Ela significa conhecer Deus na sua plenitude e de forma correta. E de forma correta. E olha, mais uma vez eu quero dizer para você, a palavra de Deus está dizendo aqui, que nós só podemos conhecer isso através do Espírito Santo de Deus. Quando eu estou pregando aqui, eu só estou dando presta atenção. E se você abrir o seu coração, Deus vai trabalhar na sua vida. Pois a palavra de Deus diz, no dia que vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração de vocês, como foi no deserto. Quando o pastor prega, quando você ouve a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir. Mas nós precisamos abrir o nosso coração, para que o Espírito Santo revele para nós o que a palavra está dizendo. Conhecer Deus é conhecer Deus na sua plenitude e dessa forma correta, meus irmãos. Conhecer a ética de Deus, conhecer o caráter de Deus, conhecer quando Deus está atuando ou não. Às vezes a gente fala, Deus não está nesse negócio não, mas às vezes Ele pode estar, né? Às vezes Ele pode estar. E nós precisamos então conhecer Deus. Deixar duas passagens aqui para você que diz, em Gálatas 4, 8 e 9, diz assim, outrora, em outro tempo, não conhecendo a Deus, vocês serviam a deuses que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizá-los? Se nós não conhecermos a Deus, nós seremos escravos de alguém. Por isso que a palavra de Deus, através do apóstolo João, diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus disse através de João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não conhecermos Deus, nos tornaremos escravos de alguém ou de algo. Do dinheiro, escravos do sexo, escravos da posição, escravos das pessoas. Por isso nós precisamos conhecer a Deus, para sermos verdadeiramente livres, e a liberdade é uma das riquezas que nós temos já no nosso depósito. Mas precisamos conhecer a Deus para vivê-la. Precisamos conhecer Deus para viver a liberdade, senão nós seremos escravos. Também, 2 Pedro 3, 17 e 18 diz, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, tenham cautela, não sucedam que arrastados pelo erro de pessoas insubordinadas, vocês caiam da vossa própria firmeza. Antes de mais nada, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento. Conhecer Jesus, nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus. A primeira verdade para que nós conheçamos as nossas riquezas é o conhecimento de Deus. Conheça Deus. Olha, eu quero falar uma coisa para você. Tem dias
Tem dias que se torna muito chato ler a Bíblia. Não é verdade? É. Tem dia que a gente não quer ler a Bíblia. Tem dia que você não quer ir para a igreja. Eu não quero assistir o culto online. Tem dia que a gente não quer ver crente na frente. Tem dia que a gente quer jogar tudo para cima. É ou não é? Tem. Uai, eu sou que nem você. Também tenho essas coisas. Mas quando nós conhecemos a Deus, e Deus começa a revelar através do Espírito Santo algumas coisas para a gente mesmo não querendo, a gente faz. E é tão abençoado, não é verdade? Lembra daquele culto que você não queria ir, você foi e saiu abençoado demais? Lembra aquele dia que você não queria orar, não queria ler a Bíblia, mas mesmo assim, contra toda a vontade, o fez, e você não esquece mais? Por quê? Porque foi um dia especial. Porque a carne humana, a carnalidade, ela luta contra o espírito. E é exatamente nesses dias que nós não queremos ver ninguém, não queremos ir para o culto, que não queremos ler a palavra, não queremos orar, é que nós devemos nos forçar ainda mais para fazê-lo. Por quê? Porque a carne está ganhando a guerra. A palavra do Senhor diz, Jesus disse, olha, o espírito está pronto, mas não esqueça uma coisa, a carne continua sendo fraca. E o conhecimento de Deus não vem pela carne. Se nós deixarmos a carne ganhar, nós nunca conheceremos a nossa riqueza. Nós passaremos correndo que nem aquele homem, atrás de algo que já era dele há muito tempo. Busque na tua vida conhecer a Deus. A segunda verdade, meu irmão, minha irmã, está dizendo aqui no versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Nós precisamos conhecer o chamamento de Deus. Eu comecei essa mensagem, antes da mensagem, agradecendo pelo teu chamado, não foi? Você viu que o teu chamado fez diferença, e está fazendo diferença nesse tempo. E aí, nós vamos vendo como a igreja é rica quando as pessoas cumprem o seu chamado. Só que aqui a palavra de Deus está falando chamamento. Chamamento é um ajuntamento de chamados. Nós precisamos conhecer este chamamento de Deus para as nossas vidas, para entendermos que somos ricos. A igreja é só um dos chamados de Deus. Você sabia que igreja é um chamado? Porque quando você pega o nome de igreja na língua original, eclésia, você já ouviu falar essa palavra, né? Eclésia. É uma palavra grega. Na verdade, é a junção de duas palavras gregas, que é traduzido como eclésia. Ek significa de dentro para fora. E a outra palavra é kalel. Kalel é chamado. Igreja nada mais é do que chamado para ir para fora. Tudo começa aqui dentro. Mas o objetivo de ser igreja é ir para fora. Não sei por quê que tem tanta gente brigando porque a igreja ficou fechada, quando o chamado é para ir para fora. Se está fechado, é o templo que está fechado, porque a igreja, ela já foi chamada para estar lá fora. Então esse é o primeiro chamado, igreja, eclésia, chamados para ir para fora. Fazer o quê? Falar de Jesus Cristo. Olha outras passagens, Gálatas 1,15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Ele me chamou pela sua graça. Você foi separada antes de nascer. Você também, Valéria. Todos nós. Só que chegou um momento que nós fomos chamados. Deus, antes de
existirmos, Ele já tinha um plano para mim e para você. Davi fala isso. Antes mesmo de um dos meus dias existir, todos os meus dias já estavam escritos nos teus livros. Você foi separado por Deus antes de nascer. Deus, na sua eterna paciência, deixou você viver a sua vida, eu viver minha vida, pecarmos do jeito que pecamos, mas tem um dia que Ele fez assim: ei, vem para a família. Chamado, o chamado da graça. Alguns, todos foram chamados. Muitos são chamados, porém poucos os escolhidos. Por quê? Porque não aceitaram o chamado. Pela fé. Você aceitou o chamado. Isso faz parte do chamamento. Igreja é só uma parte. Mas Ele te chamou um dia. Por quê? Porque você é um separado. Você é um santo. A palavra santo significa separado. Porque já fazia parte dos planos de Deus te separar do mundo. E isso culminou, aconteceu, quando Ele te chamou. Você está na igreja, não é porque você quer, não é porque a tua mãe te puxou pela orelha, como a minha me levava para a igreja pela orelha. Teve dias que foi só a orelha. O meu coração ficou lá. Mas sabe o que foi? Mas Deus já tinha um propósito na minha vida e na tua. Você está na igreja porque Ele te chamou. Aleluia. 2 Timóteo 1, 8 e 9 diz: Timóteo, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. É o que eu te falei. Participa dos sofrimentos, Timóteo. Por quê? Porque o Senhor nos salvou, mas Ele também nos chamou para um serviço sagrado. Conhecendo isso do chamado de Deus na minha vida, eu fico lisonjeado. Porque nós não somos inúteis, como como chamava aquele conjunto que tinha uma música que falava inútil? Ultraje a rigor, O Ultraje a Rigor cantava aquela música, inútil, né? Não, Jesus disse, venha, porque você me serve. Vou te dar um trabalhinho daqui, ó. Ele é santo, Ele é divino. Eu fico lisonjeado com isso. Porque talvez o mundo tenha me chamado e tenha te chamado de uma pessoa que não servia para nada. Esse moleque não vai dar em nada. Essa moça vai ser o quê? Mas Jesus fez assim, vem, porque você me serve. Por que Pedro, Tiago, João e os outros 11 seguiram Jesus, largaram tudo para seguir Jesus? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus estava passando na praia e Ele disse, vem, me segue. Eles largaram tudo. Por quê? Porque até aquele momento eles eram pessoas inúteis. Até aquele momento nenhum mestre, nenhum rabino quis eles. Eles viviam com uma frustração de serem rejeitados. Ninguém me quer. De repente passa um rabino na praia e diz, você me serve, segue. O que aconteceu? Os traumas que eles tinham não tinham mais sentido agora. As angústias que tinham sofrido não tinham mais sentido agora. Por quê? Porque eles foram chamados. Meu irmão, minha irmã, os traumas que nós temos em Cristo perdem o sentido. Aleluia! Por quê? Porque Ele nos chamou. E nos chamou para fazer algo. Ele nos chamou para uma santa vocação, para um santo trabalho. É por isso que a igreja não acaba.
Porque as pessoas que entendem que há um chamado na vida delas, elas mantêm a igreja viva. Eu, às vezes, com a família Cordeiro, é o dia inteiro. Eu já passo uma mensagem pedindo desculpa. Pessoal, desculpa. Até a gente brinca com uma cara do Ronaldinho assim, sabe? Fala, pastor. Irmãos, precisa passar na casa de alguém que quer entregar o dízimo. Precisa levar a cesta básica na casa de alguém. O que eles falam para mim? Pastor, nós amamos servir a Deus. Não deixe de dar trabalho. O Mi vê qualquer coisa aqui na igreja, um vidrinho quebrado. Ele vem, troca. Eu falo, Mi, quanto ficou? Tá pago, pastor. Jesus pagou na cruz por mim. Aleluia. Arranca aqui a comieira. Os gatinhos sobem aqui, quebram. Esses dois negócios aqui caíram porque o gatinho despencou lá de cima. A telha está tão fraquinha que o gatinho anda ali em cima na comieira, quebra a telha, ele despenca aqui embaixo. Aí tem que chamar o Ricardinho para vir tirar o gato daqui. Chama o Leozinho, eles vêm tirar o gato. Outro dia, disparou o alarme olhando na câmera. Eu moro lá em Paulínia. Se Deus não tivesse chamado outras pessoas, eu estava perdido. Eu tinha que pegar um colchão, jogar aqui e morar aqui. Outro dia tocou o alarme, olhando na câmera, de repente apareceram 2 olhão verdes assim. Era o gato. Quase caí de costa. Santa vocação. Santa vocação. Bruno. E assim tantas pessoas, viu, gente? Desculpa, não dá para falar o nome de todo mundo, porque é tanta gente que serve a Deus na sua santa vocação, que eu passaria aqui a manhã inteira falando o nome de todo mundo. Outro dia a Emily mandou um louvor pro culto online. Eu ouvi a menina cantando, comecei a chorar. Tocando a alma. E é assim, irmãos. Quando a gente faz o que Deus nos chamou para fazer e conhecemos isso, nós nos sentimos úteis e ricos. Amém? Porque estamos conhecendo o chamamento de Deus. 1 Pedro 2,9 diz, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim do quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha que coisa linda! Nós fomos chamados das trevas. Como assim, pastor? É assim. A gente estava atolado até aqui no inferno, nas trevas, no pecado. Mas a palavra de Deus diz que Jesus nos chamou. Sai dessa lama, meu filho. Sai desse buraco, meu filho. E vem para a luz do eterno. Aleluia! Olha, Jesus, ele não desceu lá no buraco para te tirar do buraco. Ele te tirou do fosso de lama. Do fosso da lama. Uma vez eu vi um camarada que foi limpar uma fossa. Eu não preciso explicar para você o que é fossa, né? Bom, muito bem. Você já sabe o que tem lá dentro, né? Da fossa. Você já abriu caixa de gordura na sua casa para limpar? Ô, trocinho fedido, né? Caramba, como esses negócios orgânicos fedem, né? E a fossa? A fossa é uma caixa de gordura, tamanho gigante, GGG, extra large. Ai! Eu vi um cara uma vez, foi limpar uma fossa. Mangueirona, ele afundou na fossa. Até aqui? Já pensou? Saiu daquele jeito. Era eu e você, meu irmão. A gente estava atolado nessa fossa, no pecado, até aqui. E Jesus nos chamou. E a gente era no pecado. Jesus nos purificou.
E Ele nos fez uma nação de sacerdotes, uma raça eleita, uma nação santa de propriedade exclusiva dEle. Aleluia! Você quer procurar mais o quê? O que mais você acha que você precisa? Você acha que nós precisamos de mais alguma coisa? Jesus não nos tirou do buraco. Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Do lamaçal do pecado. Para terminar, 1 Pedro 5,10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Nós estamos chamados para a eterna glória do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos conhecer Deus. E nós precisamos conhecer o chamado de Deus para as nossas vidas. Essa menininha aí é chamada de Deus. Aquele bebezinho que está com aquela outra moça é um chamado de Deus. Quizá um dia conheçam esse chamado de Deus e vão conhecer como são ricos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você não quer fazer parte dessa família de Deus? O Senhor Jesus está te chamando nessa manhã e dizendo: olha, eu morri por você naquela cruz para salvar os teus pecados. Se creres em mim, mesmo que morra, viverá. Alguém que não tenha entregue sua vida a Jesus ainda, mas queira fazer isso hoje aí em casa, alguém? Se alguém, abra seu coração para Jesus Cristo. Alguém aqui nessa manhã na igreja que quer entregar sua vida a Jesus? Se alguém, levanta sua mão, faz um aceno com a sua mão assim: olha, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero fazer parte dessa família. Tem alguém que quer entregar a vida a Jesus? Só faz um aceno. Eu não vou chamar você aqui na frente, não. Eu só vou falar glória a Deus. Alguém quer entregar a vida a Jesus? Ok, muito bem. Vou orar com você depois então, em nome de Jesus. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Não tem em mim, ó Deus, algo de valor. Quero estar em tua presença. Tua misericórdia, Deus de Israel. Enche o tempo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Encontre em mim, Senhor. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero estar em tua presença.
tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com tua glória, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que o quê? Que há o Deus de Israel. Eu quero ser lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. O santo nome do Senhor, amém? Querido, eu quero falar um negócio para você. Se você hoje se tocou, se você é chamado e é chamada por Deus, você deve ter visto quão importante e necessário é você no reino de Deus. Ah, mas eu tenho minhas limitações, todos nós temos. Nós temos as nossas ignorâncias, as nossas fraquezas, mas Deus chamou. Deus nos chamou. Talvez nessa manhã você queira recomeçar. Recomeçar. Quantos reveses você já levou na tua vida? Quantos não você já levou na tua vida? Vários, né? Eu levei muitos não até ser ordenado pastor. Por que não desistir? Porque quem me chamou foi Deus, não foi homem nenhum. Quem te chamou foi Deus. Quem falou não para você foi um homem, foi uma mulher. Mas o Senhor Jesus disse sim para mim e para você. É você que eu quero. Talvez você esteja parado, estagnado na sua vida espiritual por causa dos outros. Mas quem te chamou foi Deus. E talvez nessa manhã você precise de um recomeço. Uma vez, até na palavra de Deus, Deus disse não 3 vezes para um homem, para o apóstolo Paulo, este que escreveu essa carta. Deus, tira o espinho na carne. Não. Tira, Deus. Não. Tira o espinho na carne. Não. Porque a minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Paulo o que fez? Largou tudo? Não. Ele disse, então me gloriarei muito mais nas minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Foi Ele que chamou. Você pode fazer algo na tua vida espiritual de diferente. Vamos recomeçar? Quem hoje, nessa manhã aqui, entendeu que Deus está querendo renovar o chamado na sua vida? E você pode dizer como Isaías disse, estou aqui, Senhor, conte comigo, pode me enviar. Eu vou fazer. Quem quer hoje retomar, recomeçar, renovar sua vida espiritual? Levante sua mão, em nome de Jesus. Aleluia. Fica com a tua mão levantada assim, você que levantou a tua mão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Agora eu quero orar com você. Você serve. Vocês servem. E o Senhor trouxe vocês essa manhã aqui para dizer, vocês são minhas. Eu os chamei.
Aleluia. Pode abaixar sua mão. Se quiser vir no altar, dobrar seu joelho, fique à vontade. Eu vou orar com você que levantou a sua mão, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Você quer ser a casa favorita do Senhor? Então vamos lá. Enquanto o povo canta, eu vou orar por você. Ei! Eu quero ser um lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Senhor, Senhor, Deus eterno e todo-poderoso, nós queremos louvar e bendizer o teu santo nome, para que nessa manhã pessoas sejam restauradas e renovadas nas suas vidas, pois teu Espírito nessa manhã revelou o teu chamado para cada um. Pessoas que estavam, Senhor, na tristeza e na angústia, pensando que não eram nada, que não podiam fazer mais nada, mas nesta manhã reconhecem que o Senhor está com elas. E eu te peço em nome de Jesus, Pai, que aqueles dias, meu Deus, de coração ardente, de fé, meu Deus, rompendo, possam voltar na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, porque somos preciosos nas tuas mãos. Homens, mulheres quiseram destruir, mas o Senhor nos chamou para servirmos a Ti, e aqui nós estamos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai, este povo, abençoa essas moças, esses moços lá em casa, que levantaram as suas mãos para dizer: eu estou aqui, e faz de nós aquilo que o Senhor, já lá na eternidade, antes que existíssemos, tu nos separastes para que fôssemos para o louvor da sua glória, meu Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as nossas vidas e tenha misericórdia de nós. Jesus, continua com os teus olhos sobre este povo e dá-nos a paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Dá uma linda salva de palmas a Jesus e sai desse lugar consciente de que Ele te chamou para servir, em nome de Jesus. Até às 18 horas. Vai na paz. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser. Lugar de Senhor, onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Sabe por quê? Porque Cristo